Oi pessoal, esse é meu vlog, eu sou o Surian, sou pastor, reverendo, modelo de tranças de cabelo, dançarino, bodybuilder, body modification, body mortification, body taxization, sou, sei lá, sou tudo que você quiser aí, mas principalmente eu sou amigo, né? E aqui é meu vlog, onde eu comento qualquer coisa que eu quiser e é tudo opinativo, tá? Opinativo, são minhas opiniões. Se eu tô certo ou errado, aí vocês decidem, tá? São minhas opiniões. Tô vestido de pastor porque eu tô falando de pastor, né? Mas o título é só para chamar a atenção, é só para você vir assistir o vídeo. Eu não sou político, não vou falar de política, eu vou falar de pastores. De pastor, de utilizar o exemplo de um pastor para falar de pastores, tá? Então acompanha aí o vlog de hoje, que eu acho que vai ser importante, você vai gostar, tá? Bom, como eu falei, o vídeo é só para chamar atenção, o título é só para chamar atenção. Eu vou falar sobre pastores que agem mal, agem muito mal, e, e isso tem independente de esquerda ou de direita, tá? Eu não sou político, esse vlog aqui meu é um vlog pessoal, tá? Então se você quiser me ajudar a monetizar, até hoje eu não tenho uma webcam decente para gravar. Eu cheguei a comprar uma chinesa, mas não dá para usar ela, não dá para gravar com ela. E também não tenho. Até joguei fora. E aí, se você quiser me ajudar, tem o Pix aí embaixo, tem o Apoia-se também, se você preferir ajudar com cartão de crédito. R$ 1 que seja semana já ajuda. Esse é meu vlog pessoal, não é o vlog ligado à Igreja Evangélica Luterana do Brasil, onde eu sou pastor. Não é o meu trabalho pastoral, tá? É um vlog pessoal. E para isso eu tô pedindo monetização. Agora, para os vídeos em que eu falo do meu trabalho, eu não preciso de monetização. Não preciso, tá? Esses vídeos, o meu trabalho, graças a Deus, existe um subsídio para que esse trabalho aconteça, tá? Então é mais para uma graninha extra mesmo no meus trabalhos, nas minhas coisas pessoais mesmo, para eu comprar jogo de videogame para fazer live, eu vou voltar a fazer live, essas coisas, gravar jogo de videogame, para eu comprar uma webcam melhor, mas para isso mesmo, né? Aí se você quiser ajudar com Pix de R$ 1, já ajuda bastante. Vou deixar na descrição, Pix e Apoia-se. Sobre o título, de novo, assim, eu não sou de esquerda nem de direita, e eu respeito se você é de esquerda ou direita. Eu tenho a minha ideologia que provavelmente você nunca ouviu falar. Ela não é nem de direita nem de esquerda. E ela vem lá do leste europeu, né? Vem lá do leste europeu. E eu não vou fazer militância dela, não vou fazer propaganda dela, porque eu sei que jamais isso vai pegar no Brasil. Então, para mim, tanto faz também. O importante é que você vote nas eleições pelo bem de todos, pelo bem comum, pensando em saúde, educação, transporte. Nesta polarização entre direita e esquerda, o meu lado é o lado de fora, tá? Eu não sou de direita nem de esquerda, mas eu respeito se você quer ser de direita ou de esquerda. Ah, mas a esquerda tem aborto, na direita tem o pessoal que é anti-vacina, que é o mesmo pecado. Então, assim, eu não me identifico nem com a esquerda nem com a direita, porque tem muitas coisas que eu realmente não gosto, né? Não gosto dos dois lados. Tem mais coisas que eu não gosto do que coisas que eu gosto. Existem coisas que eu gosto também, tanto na direita quanto na esquerda. Então, não é pecado, você tem que filtrar, né? Ah, os pastores de esquerda são cristãos de verdade? Podem ser, não tem nenhum problema, né? Eles serem de esquerda, se eles seguem corretamente a palavra de Deus, onde tem a palavra de Deus corretamente pregada e os sacramentos administrados, ali você tem um cristão, você tem um cristão, uma igreja e tudo mais. Seja de direita ou de esquerda, né? Se ele não faz propaganda política dentro da igreja, não leva político para a igreja, não fica falando para votar em X ou Y, que aí numa igreja dessa não é igreja, né? É um comício eleitoral, não é um culto, né? Então aí eu aconselho até que você vá embora de uma igreja dessa, que essa não tem compromisso com Deus. Agora, se não faz propaganda política, seja de direita ou de esquerda, tem um problema, né? Tendo a palavra de Deus corretamente pregada e os sacramentos, então ali é uma igreja cristã. Seja católica, evangélica, ortodoxa, seja qual for uma igreja cristã legítima, né? Então, assim, não é sobre política. Eu não sou político, não mexo com política, não é sobre política, é sobre pastores que dão um mau exemplo. Por que eu coloquei de esquerda? Porque eu vou citar o caso de um pastor de esquerda, mas não é pelo fato dele ser de esquerda que acontece isso. Porque tem muitos pastores de direita que estão envolvidos, que fazem coisas iguais, né?
Tem um pastor, por exemplo, que ele é meme na internet, né? Que ele fala, e Deus vai fazer um chá, 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 começa a falar em línguas lá, né? E depois vai fazer um chá, 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 chá. E quando ele fizer o chá, 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 ele vai fazer um chá, 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 chá. E tipo, esse pastor, ele foi preso por estupro, né? Não posso falar a palavra inteira, porque senão o vídeo é derrubado. Ele foi preso por estupro e tá lá cumprindo pena. E esse agora que eu vou falar também tem uma situação de sexualidade, de sexo também. Ele era um pastor influencer famoso por questionar as doutrinas dos evangélicos, né? Até aí eu também questiono bastante doutrinas do evangelicalismo, né? Eu sou evangélico luterano, que é a primeira igreja evangélica que teve. E nossas doutrinas são diferentes, totalmente diferentes, por exemplo, dos neopentecostais. A gente não tem nada a ver com eles. Aí eu questiono, né? Doutrinas pentecostais, doutrinas calvinistas, doutrinas que são diferentes das que eu acredito. Então eu aponto as diferenças, eu não ataco os pentecostais, os neopentecostais, os calvinistas, os católicos romanos, eu não ataco. Antes eu atacava, né? Se você pegar os vídeos antigos, eu estou atacando. Mas eu parei com isso, porque trabalhando nas ruas eu vejo que Deus ama a todos e quem sou eu para ficar atacando as pessoas que Deus ama, né? Então, mas eu aponto as diferenças. Olha, existem diferenças entre nós luteranos e os evangelicais, né? O evangelicalismo. E ele não, ele fazia ataques bem grosseiros. Eu não tenho moral para falar disso dele, porque eu também atacava. E é isso, ele conseguiu bastante seguidores, porque ele fazia muitos ataques, né? E ele defendia muito pautas sociais, então ele começou a fazer sucesso mais com o pessoal de esquerda, e ele começou a se identificar como pessoas de esquerda. Na esquerda, pelo que eu vejo na internet, eu já fui de esquerda também, né? Mas eu não sou mais. Desde 2021 que eu mudei de posição, não sou mais. Eu também não virei de direita, não concordo com direita nem esquerda. Mas votem em quem você quiser, tá? Votem em quem você quiser. Não existe nenhum político, nenhum representante político no Brasil da minha ideologia. Até porque a minha ideologia não teria políticos remunerados, né? Mas, enfim, então eu tenho que pensar sempre no bem comum para votar. Então você também vote no bem comum. Se você acha que um candidato que ele está pensando no bem de todos, né? Na saúde, educação, nos pobres, nas necessidades das pessoas, e ele é de direita, vota nele. Se ele é de esquerda, vota nele, entendeu? Ah, mas tem isso, todos vão ter problemas, né? O pecado não tem lado, o pecado ele ataca a direita, a esquerda, até a minha ideologia ele ataca também, né? Tem bastante pecado nessas ideologias. Então Paulo fala pra gente, a Bíblia, né, através de São Paulo, fala pra gente filtrar, né? Reter o que é bom. Então retém o que é bom e vota em quem você quiser. E esse pastor, ele agora é ex-pastor, agora ele se diz ateu. E ele fez até um culto de desordenação, aí muitos já vão sacar quem é. Ele falando, o Espírito Santo entrou, agora ele tem que sair, né? E ele cobrou ingresso para esse culto, né? Cobrou ingresso. E aí ele está sendo denunciado, vai ser apurado se isso é verdade ou não, por abuso sexual, assédio sexual e estupro. Né? O vocabulário dele é o que o pessoal na internet chama de esquerdomacho, né? Ou seja, uma pessoa que diz que adota as pautas de esquerda, tipo o Fiuk, né? O cantor lá, ele é chamado de esquerdomacho, porque ele diz que adota pautas de esquerda e diz até pediu perdão por ser homem, mas ele realmente não, segundo as pessoas dizem, não sei, não estou no coração dele, e nem me importa também, ele não é de esquerda de verdade, né? Ele só usa as pautas de esquerda para pegar mulher, para fazer sucesso, essas coisas. E aí o vocabulário desse ex-pastor é de esquerdomacho, né? Que aí o pessoal aponta hoje que ele só usava isso por causa para pegar mulher e para ter fama e para ter dinheiro, essas coisas, né? Então ele está sendo denunciado por isso. Ou seja, o pecado não tem lado, tá? Então o fato do pastor ser conservador ou ser progressista não quer dizer que ele é um bom pastor, não quer dizer que ele está fazendo a verdade. O que você tem que usar para, deixa eu pegar aqui, para filtrar
É a Bíblia. Nossa, essa Bíblia é católica. Ai, Jesus! Espera aí. Para não ofender os crentes. Melhorou? Aqui é a Bíblia. Tá? A Bíblia. Você tem que ver se ele está seguindo isso aqui. Se ele é de direita ou de esquerda, tanto faz. Se ele segue isso aqui, ele é um pastor. Se ele não segue isso aqui, ele não é um bom pastor. Né? Então, tomem cuidado com pastores, principalmente vocês mulheres. Antes dele, o caso que aconteceu com uma pessoa que eu conheço, próxima a mim, que também foi assediada por um pastor estrangeiro que veio no Brasil, isso há mais de 20 anos, né? Isso bem, faz muitos anos, há mais de 20 anos ele veio no Brasil e foi fazer uma série de pregações em igrejas, e aí ele assediou essa pessoa que é próxima a mim, e levou ela para um jantar, e ele abusou dessa pessoa. E era um pastor conservador e tal. Então, assim, conservadores e progressistas são pecadores igualmente, né? O fato de ser conservador ou progressista não torna a pessoa livre do pecado, né? A gente tem que seguir a Bíblia. Quando a gente segue a Bíblia, a gente também não está livre do pecado, mas a gente está perdoado, e a gente crê que temos que lutar contra o pecado. Então a gente não normaliza o pecado, não acha que o pecado, que tá ok pecar, que tá tudo bem. Não. Quando a gente segue a Bíblia, a gente fala, não, eu vou seguir as orientações de Jesus, né? Por exemplo, o Sermão do Monte, eu não sei por que você nunca lê, né, nas igrejas hoje, católicas ou evangélicas, o Sermão do Monte. Não se dá ênfase, né? Por que não dá ênfase no sermão do próprio Jesus? São 2 capítulos de Mateus, por exemplo, Mateus 5-7, também Lucas fala desse Sermão do Monte. E não é ênfase nessas palavras de Jesus, né? Dá outra face, andar a segunda milha, se os olhos te fazem pecar, arranca os olhos. É claro que são metáforas, mas fazer um esforço muito grande contra o pecado, né? Então, evitar, não vou consumir pornografia, não vou sexualizar as pessoas para que eu não cometa pecados, né? E tem pastores que, infelizmente, quando começam a ter muita influência, muito poder, eles se perdem nisso. Então, tome cuidado, né? Esse pastor, por exemplo, ele pregava coisas que não eram bíblicas, ele fazia críticas certeiras com relação aos problemas das igrejas evangelicais, mas a solução que ele propunha não eram bíblicas, né? Ele, por exemplo, defendia orgias, né? Isso a Bíblia condena explicitamente, né? Então, eu gostava muito de acompanhar ele no começo, mas conforme ele foi se perdendo no personagem, conforme ele foi ganhando seguidores, eu parei de acompanhar. Falei, não, poxa vida, era um cara um potencial muito grande, mas infelizmente ele tomou rumos que não são bíblicos, e eu gosto da palavra de Deus. Quer dizer que eu sigo totalmente a palavra de Deus? Não, eu sou pecador. Também tenho minhas falhas. Aí o pessoal fala, mas não existe pecadinho e pecadão. Existe. Está lá em 1 João, capítulo 5, que existem pecados que são para a morte, existem pecados que não são para a morte. Então, todos os pastores têm pecados, mas existem pecados, por exemplo, o cara grita com a criança sem motivo. E aí depois ele pede perdão, conserta aquele pecado e resolve. Isso é uma coisa. Agora, participar de uma orgia, defender orgias, isso é outra coisa, né? Então, isso joga a salvação fora. Quando você defende o pecado, em vez de se arrepender do pecado, você defende, você está sendo incrédulo com o que Jesus ensinou, com o que Jesus ensina. Então, quando você não crê em Jesus, não confia em Jesus, não dá crédito para o que Jesus diz na palavra dele, você não tem fé em Jesus. Se você não tem fé em Jesus, você está condenado, né? A fé é sobrenatural, né? Uma coisa é você não entender. Quando a pessoa não entende, tudo bem, é uma coisa. Mas é claro que orgia, isso daí é grave demais, né? Isso é uma questão de bom senso até, né? Então isso não é uma questão de não entender. Mas, por exemplo, uma pessoa idólatra, uma pessoa que lê horóscopo para nós é pecado, mas às vezes ela não entende. Por que é pecado? Eu não entendo, então eu vou ler meu horóscopo. Quer dizer que a pessoa perdeu a salvação? Não, porque ela não entende, ela precisa ser instruída, né? Agora, a partir do momento que a pessoa é instruída, ela sabe o porquê o horóscopo é pecado e defende que se leia horóscopo,
Então ela está colocando a salvação dela em jogo, né? Não estou julgando, dizendo que ela perde a salvação, porque é uma coisa de menor importância, mas pode ser uma coisa que pode tomar uma proporção maior, e aí é Deus que vai julgar, não sou eu que vou julgar. E se ela tiver com o coração incrédulo, né, e por causa disso defende certos erros, então infelizmente ela joga a salvação dela fora, a pessoa, né, a pessoa joga a salvação fora. E é o caso desse pastor, eu olho para que ele volte a Cristo, para que ele volte para a salvação, mas ele infelizmente se perdeu no personagem e agora vai ter canais grandes de YouTube que vão comentar, quem não conhece vai conhecer, quem não sabe ainda de quem eu estou falando vai saber, mas eu não vou citar nomes, porque a ideia não é atacar o cara, a ideia é te alertar com relação a pastores. Eu sou pastor, isso vale para mim também. Se eu não estiver sendo bíblico, eu também preciso ser advertido, eu também preciso ser conversado. Numa boa, né? Pastor, vamos conversar? Não apontar o dedo na minha cara, você não está sendo bíblico. Será que eu não estou sendo bíblico? Então eu tenho que ter a chance de me explicar, de defender a minha posição. Então eu tenho que ter uma conversa. E se nessa conversa eu ver que eu estou errando, que a Bíblia realmente ensina outra coisa, eu tenho que ter a humildade de reconhecer, pedir perdão e mudar o meu posicionamento, o meu comportamento em relação às coisas, né? Então, independente do pastor ser de direita ou esquerda, isso não valida ser pastor, não, tá? Deixa essas coisas políticas de lado, isso aí é secundário, tá? Isso aí são coisas secundárias, não valida nada na fé cristã, tá? Então, se o cara é de direita ou se é de esquerda, se é conservador ou progressista, isso não diz nada, tá? O que diz é se ele ensina corretamente a palavra de Deus e vive o que ele ensina. E viver o que ensina significa pedir perdão pelos pecados, porque nós somos pecadores, nós pastores também somos pecadores. Agora, quando uma pessoa não pede perdão e fica defendendo, dizendo que é mentira, que a pessoa é louca e tudo mais, essas coisas, aí complica, né? Vamos ver o que vai dar na justiça aí, essa questão desse pastor, mas fica o alerta aí para que você centralize as suas opiniões sobre Cristo, sobre o relacionamento de Deus com o homem, não na política, e sim na palavra de Deus, que é a Bíblia, tá bom? Deus abençoe vocês, gente. Fiquem com Deus.